Para muitos, o feminismo é o sistema de crenças essencial que norteia todas as suas decisões. Mas para outros, tem um impacto absolutamente oposto. Qualquer menção invoca profundo desprezo. O movimento inicial pelos direitos das mulheres buscava garantir direitos básicos para elas, sendo bem-sucedido nisso. Mas desde então, o feminismo transformou-se tão dramaticamente que seria absolutamente irreconhecível para as pioneiras originais. E apesar de enfrentar intensa oposição, o feminismo continua avançando em sua busca eterna pela igualdade de gênero. Mas a visão radical feminista para uma sociedade justa é muito mais sombria do que você imagina, e estamos mais próximos dela do que pensa. No início, houve a primeira onda do feminismo nos Estados Unidos da América com figuras como Susan B. Anthony e Elizabeth Stanton defenderam o direito das mulheres ao voto e à propriedade. Nos anos 80, as mulheres não tinham direitos, poucas oportunidades de emprego e, se trabalhassem, eram obrigadas a entregar seu dinheiro aos maridos. Em 1920, uma injustiça foi corrigida com a 19ª emenda à Constituição dos Estados Unidos da América. Foi ratificada, garantindo o direito ao voto feminino. A segunda onda do feminismo começou nos anos 60, coincidindo com o surgimento da pílula anticoncepcional, um dos eventos mais significativos da história humana. Por quê? Isso alterou uma das realidades mais fundamentais de nossa existência biológica, a consequência do sexo. Por milênios, sexo implicava na possibilidade de gravidez. Mas agora, pela primeira vez, as mulheres poderiam controlar sua fertilidade. Com a pílula anticoncepcional, as mulheres, antes grandes guardiãs do sexo devido ao risco de gravidez, agora teoricamente poderiam fazer sexo como os homens, segundo as feministas da segunda onda, que focavam em acabar com desigualdades culturais nos direitos reprodutivos e discriminação no trabalho, defendendo a liberação sexual. Elas obtiveram muitos sucessos, como a aprovação da pílula anticoncepcional nos anos 60 e a legalização do aborto nos Estados Unidos da América. Em 1973, a Lei de Igualdade de Oportunidades de Crédito foi aprovada em 1974, proibindo a discriminação baseada em sexo ou estado civil na concessão de crédito. Isso facilitou muito a propriedade e a independência financeira para as mulheres. Essa onda também trouxe as maiores mudanças no comportamento cultural feminino. A liberação sexual é uma realidade. Na segunda onda, leis de obscenidade foram contestadas e a indústria adulta se consolidou rapidamente. A Playboy já existia desde 1953, mas a primeira revista Hustlers foi publicada em 1974, seguida pela Jugs em 1981. A terceira onda do feminismo, iniciada nos anos 90, centrou-se na diversidade de perspectivas, no empoderamento individual e na interseccionalidade. Foi durante essa onda que Judith Butler publicou o livro Problemas de Gênero, afirmando que o gênero era uma construção social. O movimento da autoestima e a adoção da interseccionalidade se tornaram mais prevalentes nesse período. Isso trouxe uma nova lente para examinar a opressão e o privilégio com base em sexo, sexualidade, raça, religião e status econômico. Assim, uma mulher negra e queer seria considerada mais oprimida do que uma mulher branca e queer, ou um homem negro e heterossexual. Nessa onda, as mulheres continuaram a ter mais liberdade econômica, oportunidades de emprego, quebra nos papéis de gênero e aumento na liberdade sexual. Estamos na quarta onda do feminismo, que adotou conceitos de fluidez de gênero, autoestima e interseccionalidade, ganhando força com as redes sociais. As políticas de diversidade, equidade e inclusão foram incorporadas aos recursos humanos, à cultura corporativa e às salas de roteiristas das principais produtoras de Hollywood. Desde a Convenção de Seneca Falls, em 1848, a primeira Convenção dos Direitos das Mulheres, há 176 anos, muito mudou para as mulheres nos Estados Unidos da América. As mulheres entraram no mercado de trabalho, desafiando muitas limitações dos papéis de gênero. Mais de 10% das empresas Fortune 500 são lideradas por CEOs femininas, há 337 bilionárias em 2023, e as mulheres estão superando os homens nos Estados Unidos da América. Sistema educacional. A contracepção é generalizada, embora a batalha pelo aborto varie de estado para estado. De acordo com uma pesquisa da Pew em 2023, as mulheres estão ganhando mais ou o mesmo que seus maridos em quase metade dos casamentos. Nos Estados Unidos da América atualmente, 25 de 100 senadores e 126 de 435 membros da Câmara dos Representantes são mulheres, assim como nossa vice-presidente. Conseguimos, Joe! Em muitos países, anualmente, mais mulheres são eleitas para cargos de poder e governança, uma tendência crescente. Então terminamos? O feminismo venceu? O patriarcado foi derrotado? As ativistas feministas podem se desfazer e voltar para seus empregos diários? A quarta onda do feminismo discordaria totalmente. Segundo elas, o patriarcado e a condição feminina estão piores do que nunca. As mulheres ainda enfrentam sexismo, como o movimento Me Too evidenciou por meio de diversos casos de assédio sexual em Hollywood.
Além do sexismo, as mulheres assumem responsabilidades desproporcionais com cuidados infantis, trabalho doméstico e emprego. Solteiras enfrentam pressão para se casar, ter filhos ou congelar óvulos. Tudo isso afeta negativamente a saúde mental feminina. Por isso, muitas feministas incentivam mulheres a ficarem solteiras por mais tempo, citando benefícios como mais tempo para si e amigos, maior probabilidade de ser mais apta e saudável, ótimas perspectivas de carreira e potencialmente mais segurança financeira, se optar por não ter filhos. É compreensível que defendam a solteirice, pois nos Estados Unidos da América, mais da metade dos casamentos acaba em divórcio. Isso é para primeiros casamentos, a propósito. Para segundos e terceiros casamentos, as taxas de divórcio são ainda maiores. Embora as taxas de divórcio tenham diminuído nos últimos 50 anos, os casamentos também reduziram. Em um divórcio, a verdadeira perda é sentida pelas crianças e pela mãe. Com 80% das famílias monoparentais chefiadas por mães, as mulheres acabam suportando o impacto diário da criação de filhos, do sexismo e das pressões desproporcionais da sociedade. Então, as feministas argumentariam que estamos longe da igualdade. Bem, a feminista Shulamith Firestone tem uma sugestão, como ela expôs em seu livro, publicado em 1970, A Dialética do Sexo. Firestone acreditava que a verdadeira igualdade só poderia ser alcançada quando as seguintes condições pudessem ser criadas na sociedade através da intervenção da ciência. 1. As normas sociais de gênero são removidas. 2. Homens e mulheres são feitos para parecer fisicamente indistinguíveis. 3. A família nuclear é eliminada. Os bebês não são carregados por mulheres, mas cultivados em pequenas cápsulas, libertando-as dos fardos da maternidade. Ela também acreditava que as crianças deveriam ser criadas por grupos de adultos não relacionados, em vez de seus pais biológicos. O movimento trans defende que sexo e gênero são construções sociais e que pessoas devem poder contar com intervenção médica para transicionar, enquanto outros argumentam que não binário, fluidez de gênero e diversos pronomes são o caminho a seguir. Isso pode parecer absurdo, mas estamos indo nessa direção de forma assustadora. Os direitos dos pais estão sendo desafiados, com um impulso para a influência da comunidade orientada para a identidade sobre as crianças, em vez da influência parental ou dos mais velhos. A família nuclear está desintegrando. O feminismo convenceu mulheres que seu papel profissional é mais importante do que o de mãe. Inspiradas por exemplos como Samantha Jones, muitas mulheres estão optando por permanecer solteiras, sem filhos e fabulosas. Dylan Mulvaney, uma mulher trans, está ansiosa por sinais que possibilitem que ela engravide de uma mulher. Nunca diga nunca. Estamos mais próximos do que nunca da visão de Firestone para a sociedade, mas ainda distantes de uma utopia. A sociedade aparenta estar se desintegrando. Há problemas econômicos como o encolhimento da classe média e a crise habitacional, além de grandes questões culturais como brigas generalizadas e polarização. O crime, o abuso de drogas e a falta de moradia estão desenfreados em todo o país, parecendo que estamos à beira de uma guerra civil. Se a família nuclear é a culpada pelos males da sociedade, como afirmam algumas feministas radicais, por que estamos em um momento de grande instabilidade cultural, justamente quando a família nuclear está em seu ponto mais fraco? Em 1950, uma em cada 16 crianças na América cresceu em uma casa sem um pai. Segundo o censo americano de 2022, esse número subiu para 1 em cada 4. E parece que isso não é apenas algo que impacta as mães deixadas para criar os filhos sozinhas. Crianças sem pais em casa têm 279% mais chances de portar armas e negociar drogas. Um estudo revelou que 86% dos delinquentes juvenis sofreram com a ausência paterna. Filhas de lares sem pais são 900% mais vulneráveis a abusos sexuais e têm 7 vezes mais chances de engravidar antes dos 17 anos. 75% dos estupradores são motivados por raiva deslocada associada a sentimentos de abandono relacionados ao pai. 75% dos adolescentes em tratamento por abuso de substâncias vêm de lares sem pai. 90% dos jovens nos Estados Unidos da América que decidiram fugir de casa ou se tornar sem-teto originalmente vêm de um lar sem pai. O deslocamento do ambiente familiar estável teve um impacto devastador no indivíduo e no processo em nossa sociedade. Esses dados explicam por que desabrigados, crime, abuso de drogas e doenças mentais são tão comuns na América. Basta olhar para as ruas de qualquer grande cidade para ver os efeitos devastadores das drogas em jovens e como a falta de pais afeta especialmente as comunidades afro-americanas. Onde 48% das casas não têm pai, as famílias hispânicas têm uma taxa de 26% de lares sem pai. Famílias brancas caucasianas têm taxa de 18% de lares sem pai. As famílias asiáticas têm a menor taxa de lares sem pai, de 15%. A afirmação de Firestone de que seria benéfico crianças serem criadas longe de seus pais biológicos é categoricamente falsa. Pesquisas mostram que crianças criadas por ambos os pais têm melhor desenvolvimento. Mesmo do mesmo gênero, têm uma probabilidade muito maior de serem bem ajustadas e mentalmente saudáveis em comparação àquelas criadas por pais solteiros, algo que Melissa Kearney discute em grande detalhe em seu livro Privilégio de Dois Pais.
Com a crise e o aumento da responsabilidade das mulheres de criar os filhos sozinhas, o governo interveio com leis de assistência social e pensão alimentícia. No entanto, nada pode substituir adequadamente a presença de um pai. O que levou a essa mudança drástica na dinâmica familiar? Foi o feminismo? Acredite ou não, foi o advento do controle de natalidade e a legalização do aborto. Antes dos anos 60, nos Estados Unidos da América, se um homem engravidasse uma mulher, a sociedade esperava que ele se casasse com ela, o que era chamado de casamento forçado. Mas uma vez que as mulheres receberam a escolha de terminar a gravidez, também deu aos homens a escolha de abandonar sua responsabilidade. Este é um argumento comum hoje em dia, onde as pessoas citam as múltiplas formas de contracepção disponíveis para as mulheres, questionando por que então um homem deveria ser forçado a ser responsável financeira e emocionalmente por crianças que ele não escolheu conceber. Qual lado está correto? As feministas, que ampliaram os direitos reprodutivos das mulheres e transformaram os sistemas de divórcio em legislação a favor das mães em relação à pensão alimentícia, apoio aos filhos e direitos de visitação? O movimento da Pílula Vermelha proclama que os homens não têm direitos ou escolhas e, portanto, podem abandonar mulheres e crianças a seu próprio critério? Ambos estão errados, mas cada lado está reagindo ao outro. O movimento inicial pelos direitos das mulheres foi uma reação a uma sociedade patriarcal que insistia que as mulheres deveriam ser apenas apoio silencioso para seus homens. Porém, com os sucessos obtidos e a igualdade de status alcançada para as mulheres, decidiram continuar, e a motivação subjacente mudou de corrigir um erro para buscar vingança. A narrativa mudou de igualdade para as mulheres para denegrir os homens, que se tornaram o foco de todo o ódio. O movimento feminista tentou convencer que todos os males sociais eram culpa dos homens e que eles, por simplesmente existirem, tinham vidas privilegiadas e fáceis. Eles se tornaram os vilões supremos, não um grupo para se reconciliar, mas uma classe opressora que precisava ser derrotada ou dominada. Essa visão sobre os homens está completamente equivocada. Historicamente, alguns homens desfrutaram de privilégios no topo da hierarquia, tendo mais dinheiro, poder e influência. Mas o privilégio que um rei ou presidente desfrutou é muito diferente de um servo ou de um lixeiro. Porém, afirmar que todos os homens desfrutaram das vantagens da sociedade porque a maioria dos líderes históricos eram homens é equivocado. É tão equivocado quanto assumir que todas as mulheres são inerentemente boas. Historicamente, os homens foram vistos como descartáveis, sendo colocados na linha de frente dos aspectos mais desagradáveis da sociedade. Seja nas trincheiras da guerra ou nas linhas de energia, é a disposição deles em arriscar suas vidas que mantém os portões guardados, as ruas seguras e a energia funcionando. São até mesmo os homens que garantem a remoção imediata do lixo. Entretanto, as feministas se negam a admitir esses fatos. Elas não reconhecem que o patriarcado mantém as luzes acesas. E é a propagação desse intenso desprezo que envenenou as relações entre homens e mulheres. Por que os homens deveriam assumir suas responsabilidades com as mulheres e as crianças se tudo que vão receber é desprezo e ridicularização por simplesmente existirem? As feministas não pararam por aí. Na verdade, elas também conseguiram causar danos às crianças e às mulheres. Na sua luta pela liberdade feminina, as feministas destruíram uma crença fundamental entre suas seguidoras, a santidade da vida. Independente da posição sobre o aborto, é difícil negar que algumas feministas radicais parecem se deleitar com a violência do procedimento e o encaram como oportunidade de provar seu ponto de vista. É uma coisa se você reconhece a necessidade social para isso, mas respeita a gravidade de tal noção e busca evitá-la o máximo possível versus celebrar sua ocorrência. É nesses pontos que as feministas se alinharam com Hugh Hefner, que usou sua influência na Playboy para apoiar a legalização do aborto e do controle de natalidade, proclamando-se feminista. Ele foi acolhido calorosamente no círculo. Afinal, ele defendia a mesma liberdade sexual para as mulheres reivindicada pelas feministas, o direito de fazer sexo como um homem. Mas a gigantesca indústria adulta foi erguida explorando jovens garotas em fuga, buscando dinheiro para sobreviver. Elas acabam em filmagens inesperadas e difíceis, que destroem suas vidas e reputações. Anos depois, várias mulheres dessa indústria relataram o real abuso e trauma emocional dessas experiências. Como Louise Perry discute em seu livro, O Caso contra a Revolução Sexual, onde ela entrevista muitas mulheres da indústria adulta e da prostituição. Estou afirmando que apenas Hugh Hefner e outros magnatas da indústria adulta são responsáveis pelo tratamento dado a essas mulheres? Embora eles tenham parte da culpa, o feminismo também é igualmente responsável por tentar persuadir as mulheres de que podem ter relações sexuais como os homens e que qualquer mal-estar ao se envolverem em sexo casual ou serem objetificadas sexualmente deve ser reprimido, pois a causa não é biológica, mas social. Isso é falso. Para mais detalhes sobre este ponto, consulte o livro de Louise Perry.
Como eu disse, as mulheres têm sido as guardiãs do sexo devido aos riscos da gravidez, e nossos hormônios nos ajudam a nos vincular a parceiros sexuais. Uma pílula criada 60 anos atrás não mudará milhões de anos de biologia, nem as tentativas de doutrinação dos feministas. O conteúdo adulto também não tem sido bom para os homens. Muitos podcasts abordam o vício em conteúdo adulto e seu impacto na saúde mental e sexual masculina por um motivo válido. Em um mundo que demoniza a masculinidade e convence as mulheres que qualquer atenção masculina é assédio, é razoável que muitos homens busquem suas necessidades sexuais virtualmente. Não vou me aprofundar nos motivos aqui. Então, parece que em 60 anos, o feminismo radical transformou as mulheres em objetos sexualizados, desconectados de sua biologia e qualquer conexão emocional, e os homens em voyeurs passivos transbordando de alto ódio, enquanto qualquer relacionamento real entre os sexos foi completamente desestabilizado. Homens e mulheres não se veem mais como parceiros complementares para colaborar, mas sim como o inimigo com o qual precisam estar constantemente em competição, mantendo a contagem de quem faz o quê para a sociedade, em casa, e ganha mais e tem melhores habilidades de escuta e multitarefa. Decisões e dificuldades femininas são acolhidas com cuidado e apoio, enquanto as masculinas são descartadas e ridicularizadas. As mães são elogiadas por seu sacrifício e importância inquestionável, enquanto os pais são considerados estúpidos e inúteis por padrão. Com a proliferação de pornografia e aplicativos de namoro, passamos a ver o sexo oposto como fontes de prazer momentâneo e descartável, mesmo em relacionamentos duradouros. Em TikToks, de mulheres reclamando que seus maridos não lavam a louça e deixam meias espalhadas pela casa. Na seção de comentários, muitos dizem para ela terminar o relacionamento, afirmando que ela é boa demais para o parceiro. Homens bonitos também ouvem algo semelhante, onde um pequeno erro da namorada leva seus seguidores a acusá-la de usá-lo ou ser uma caçadora de fortunas, e vários influenciadores proclamam que é estúpido até mesmo se casar. Aliás, está em alta ser divorciado. Este é o verdadeiro dano do feminismo. Ele rompeu a conexão entre homens e mulheres, e agora cada criança de um lar destruído pelo divórcio vaga como um zumbi quando adulta, remoendo os aspectos da infância que a fizeram se sentir abandonada e não amado, preenchendo o vazio com terapia, vício em pornografia e um grupo heterogêneo de amigos com quem passa o Natal, já que seu pai é inconfiável e não se dá bem com o novo marido da mãe. A história nunca foi perfeita, e eu não sugeriria voltar a um tempo em que mulheres não podiam votar e deviam estar na cozinha, descalças e grávidas, assim como não sugeriria que homens fossem despojados de sua masculinidade em favor de uma matriarquia. Mas me pergunto o que aconteceria se parássemos de fingir que sexo é um ato animal casual, pois animais fazem isso, mas não precisam criar seus filhos até os 18 anos. Um animal não precisa acordar várias vezes no meio da noite para trocar fraldas e garantir que seu bebê esteja alimentado. As crianças requerem um grande investimento de tempo e cuidado para se tornarem adultos saudáveis, e o ato que resulta em sua criação deve ser tratado com cuidado. O sexo deve ser tratado como uma grande demonstração de amor e confiança, não como um meio transacional para uma satisfação rápida e barata. E se concordássemos que a pornografia prejudica tanto as mulheres que são sexualmente objetificadas para a sua criação, quanto os homens que ficam presos nas garras de um algoritmo insensível feito para viciá-los e nunca libertá-los? E mais importante, e se todos concordássemos que homens e mulheres trazem forças complementares para a mesa que devem ser celebradas, apoiadas e combinadas para criar famílias que proporcionam crianças saudáveis e eternamente amadas? Eu me pergunto então se poderíamos desfazer o terrível impacto que o feminismo teve em nossas vidas. Imagino o quão alto nossa sociedade poderia chegar.